Bom, dando continuidade, se vocês olharem aí no programa, tinha um coffee break. Mas como puseram para eu coordenar, eu cancelei o coffee break. Culpa da Marta. Mas como eu tenho um coração do bem, na verdade não foi cancelar. Eu falei, não cancela. A gente só vai adiar para vocês fazerem melhor o processo digestório. E depois da palestra da nossa querida Luciana, doutora Luciana Guedes, que é médica, especialista em cirurgia do aparelho digestivo e clínica médica, nova diretora. E olha, eu vou dizer para vocês que todos esses eventos só acontecem por conta do cuidado dela, do olhar dela, diferenciado, minucioso, para estar toda essa maravilha que nós estamos. Mas não acabou, ela ainda é membro titular do GEDIB e vai nos brindar com a palestra Quando a Prática Encontra a Terapia. Minha querida amiga, o palco é seu. Brilhe. Obrigada. É boba. Gente, quando a prática encontra a teoria e quando a teoria encontra a prática, a gente tem projetos lindos como esse que eu quero mostrar para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma convicção muito grande de que aqui na ABCD e fora dela também, as grandes coisas que a gente consegue fazer na vida, a gente não faz jamais sozinho. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora é algo que eu desenvolvi, que eu coordeno, mas que me inspira também todos os dias. Porque quando eu escuto, por exemplo, a Fabi dizer, e muito obrigado pela informação, minha querida, que a Bahia tem cobertura de 100% de programa de saúde da família, e eu trabalhei no programa de saúde da família, eu fico feliz da vida, eu acho isso um caso inspirador. Viva o SUS! E quando eu escuto também que mais enfermeiros precisam vir aos nossos FOPADs, e a gente tem um curso de capacitação, e ontem vocês devem ter visto, estava cheio de enfermeiro aqui, a gente fica feliz da vida. Então, todas as vezes em que a gente puder, de alguma maneira, intervir na formação, na comunicação, na informação verdadeira, do impacto, da convivência, da vida do paciente com a doença inflamatória intestinal, desde o momento em que ele começa a sentir os mais tímidos sintomas até o momento em que existe um desfecho de um tratamento com esperança, com remissão, como a Marta brinca, às vezes, que a gente coloca o tigre dentro da jaula, que aquela barriguinha fica mais quieta, mais calma, e a pessoa pode entrar num avião, pode se desenvolver e desenvolver outras pessoas. A gente fica muito feliz. E esse projeto é um projeto que eu vou apresentar para vocês agora, em que a gente consegue fazer alguma interferência em estudantes de medicina. Estudantes que estão no 4º ano de medicina. Eles estão aprendendo a perguntar o que você sente. Mas assim, com alguma dificuldade, porque ninguém nasce sabendo. Eles estão aprendendo a chegar perto do paciente e dizer, deita ali, deixa eu examinar você. Deixa eu dar uma olhada na sua pele. Deixa eu ver essa barriguinha que está doendo. Não é assim que o profissional chega, porque essa liberdade a gente não aprende a ter no 4º ano, a gente aprende a ter depois que é mais velho. Então, no 4º ano, a gente fala que é o abdômen. Então, eu quero mostrar para vocês um pouco de um projeto muito bonito. IBD é doença inflamatória intestinal em inglês. A gente chamou dessa maneira IBD School, ou seja, escola de doença inflamatória intestinal, porque a gente tem a pretensão, coisa de gente pretensiosa, de que, quem sabe, um dia isso aí inspire outros países também a fazer o que a gente está fazendo. É um trabalho de formiguinha. Mas começou esse ano e está super bonito. Realmente está dando muitos frutos. O que a ABCD pensou? Ela pensou o seguinte:
o médico precisa se formar sabendo se colocar no lugar do seu paciente. É muito difícil isso. Isso se chama empatia. Não é exatamente sentir a dor que mora dentro daquela vida, mas é saber olhar para aquela vida e dizer: eu estou com você. Porque a minha dor, a dor da Luciana, ninguém conhece. A dor da Isabel também ninguém conhece, mas a gente pode chegar perto um do outro. E isso faz parte da medicina. Entender a experiência dos sintomas e dos sinais daquela pessoa que está sendo atendida, que é alvo da nossa atenção, e saber conversar com ela. Porque sem conversar, e eu abri esse fórum hoje falando sem conversar e sem ouvir, a gente não vai a lugar nenhum. Então, a ideia foi convidar pacientes da cidade de São Paulo, que é o projeto que a gente está fazendo, mas ele pode ser feito em qualquer lugar do mundo, convidar alguns pacientes que saibam contar a sua história. Para quem? Para os alunos do 4º ano da Faculdade de Medicina. Por que 4º ano? Porque no Brasil o 4º ano é quando os alunos estão começando a chegar perto, de fato, dos pacientes e deixam um pouco a teoria para trás. E aí, dentro de um ambiente completamente livre. O ambiente que a gente escolheu para que esses 4 módulos acontecessem foi um teatro. Um teatro pequeno, um teatro de arena, em que as paredes respiram arte, respiram liberdade, um teatro onde um diretor de teatro está junto com esses pacientes e junto com esses alunos. Então, uma segunda-feira a cada 15 dias, esses alunos são convidados a vir a um teatro no bairro do Bexiga, que podia ser perfeitamente o Rio Vermelho ou qualquer outro bairro de vocês, e se encontram com 7 a 8 pacientes que são convidados da ABCD para estarem lá, junto comigo, junto com alguns professores. E de onde que vêm esses alunos? Vêm daquele lugar que eu brinco, que é o Templo da Saúde de São Paulo, que é a Santa Casa de São Paulo. Pessoal, eles desenvolvem um papo, os pacientes vão contando como é que foi, que eles tiveram o diagnóstico, quanto tempo, quais eram os sintomas, é uma pleiade, é um monte de informação. Tem um deles, que inclusive faz parte da diretoria da ABCD, que ele conta para os outros pacientes e para os alunos. Olha aqui, quando eu tive o diagnóstico, o médico disse que eu não ia muito mais adiante, que eu ia morrer, chamou minha família, e a minha família comprou um jazigo. E o Wagner conta isso, eu estou falando no nome dele, porque ele conta isso para todo mundo, e ele está super bem, ele é uma pessoa que incentiva muito a questão da saúde mental dos pacientes, ele é um profundo incentivador da ABCD. E ele está lá, ensinando a molecada que a vida vai muito além da doença, mas que a doença tem que ser bem compreendida pelos alunos, então, que estão lá. E isso, cada módulo, ele gira em torno de 4 encontros. Então, esse é um desenho, e vocês vão me desculpar, eu pedi para uma inteligência artificial fazer, porque não cabia tudo dentro do mesmo slide, mas é um desenho, é um esquema do que a gente montou. Então, são 2 meses cada módulo, porque esses alunos vão ter que passar por outras especialidades, e eles saem desses 2 meses trazendo algum produto de comunicação. E esse produto de comunicação traz todo esse mergulho de uma escuta ativa, entender bem o que aquele grupo de pacientes está contando, de uma troca horizontal, e quando eu abro o projeto, eu digo a mesma coisa, aqui não tem professor. Eu disse hoje para vocês isso. Aqui é todo mundo aluno. E o que a gente aprende com esses pacientes, e o que a gente aprende com esses alunos, não tem fim, porque os alunos começam a trazer dúvidas que eles não levam naquele ambiente careta da universidade. Mas dentro de um teatro eles trazem. Porque ali eles estão livres para perguntar o que eles quiserem. Então, teve um aluno, no 4º ano de medicina, que perguntou: como pode diarreia com sangue? Então, como é que é isso? Isso se ele pergunta isso para o professor,
professor vai começar a desconfiar. Epa, quando eu dei a aula, ele não estava. Então, é porque ele não é um bom aluno. É o contrário, gente. Quem pergunta é porque quer saber. Então, se ele não estava na aula, é porque ele não estava na aula, mas ele quer saber. Então, esse projeto tem trazido uma construção de vínculo que, muito provavelmente, nos nossos cursos de graduação não aconteceu. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu depois, porque a apresentação final, nesta 4ª reunião de segunda-feira, não vai embora, Mani, porque eu quero apresentar para vocês um filme que os próprios pacientes fizeram. E foi uma surpresa, que até hoje eu me emociono. Eu já vi umas 40 vezes esse filme, todo FOPAD, a Marta sempre pede para trazer, porque é muito bonito. Os alunos trazem uma vasta, um cardápio enorme de informações. E seguramente eles levam para casa, e aí eles vão conversar com seus pais, com seus avós, com seus irmãos, e contar o que eles passam lá, porque não tem nada a ver com a universidade. Os pacientes também, eles largaram a fragilidade de estar dentro de uma fila de hospital, esperando, com ansiedade. A doutora Marta vai me atender, o que eu vou contar para ela? Eu tenho que trazer todas as informações da última semana rapidamente. Não, ali não tem pressa. Ali está todo mundo na mesma página. Então, eu quero contar para vocês que, depois dessa discussão coletiva, existe uma sessão de encerramento em cada módulo, que é curada por um diretor e por um ator de teatro, que ajuda esses alunos também a tentarem se comunicar mais e contarem com mais clareza o objetivo desse projeto. E aí eu vou pedir para os meus amigos lá do som passarem o filme emocionante que eles fizeram para nós, numa tentativa de agradecer até. Mas eles não tinham que agradecer nada, quem tem que agradecer somos nós. Passa para a gente olhar de novo, para eu encher meus olhos d'água mais uma vez. A ABCD é uma associação de pacientes que tem 26 anos. E a gente se dedica a comunicar há 26 anos a vida das pessoas que convivem com a doença inflamatória intestinal. Mas eu preciso dizer a vocês que, a partir de hoje, vocês também, de certa maneira, fazem parte, todos vocês fazem parte da vida da ABCD. Direta ou indiretamente, vocês são parte disso. E por que disso tudo? Porque a ABCD tem uma missão de buscar cada dia, na verdade, cada hora do dia, a gente tem a missão de buscar mais e mais e mais pessoas que possam contribuir com a comunicação das doenças inflamatórias intestinais. Oi, eu quero parabenizar a ABCD pela iniciativa junto à Santa Casa e agradecer pela oportunidade de fazer parte desse trabalho tão importante e inovador. Agradecer também a todos os envolvidos. Eu fiquei alegre por ter feito essa caminhada com vocês, poder falar da minha jornada, poder falar das dificuldades, mas o maior orgulho que eu tenho é de ter encontrado um grupo, esses médicos, né, iniciando as suas carreiras e fazendo um trabalho maravilhoso. Felicidades e muitas alegrias. Com muito carinho. Obrigada. Passando aqui para agradecer a doutora Luciana e toda a equipe da ABCD, professores e futuros médicos formados pela Santa Casa e também o Teatro Ágora, pelo projeto da vivência dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais e principalmente tratar o paciente não apenas pela doença, mas sim ele como um todo.
agradeço do coração pela ABCD, pelo convite, né, para a gente receber os pacientes, para a gente estar participando desse projeto, que é um projeto muito lindo, por todo o acolhimento que a gente teve no teatro, por cada história de pacientes, né, nossos colegas aí compartilhados também, são histórias muito lindas de superação. Um beijo para todo mundo, tchau, tchau. Eu venho agradecer imensamente por ter participado desse primeiro projeto entre a Santa Casa e a ABCD e por ter conhecido pessoas maravilhosas que são nossos filhotes, esses futuros médicos que vão sair com uma bagagem muito grande e que vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Eu tenho certeza disso. Vocês vão estar aqui, ó, no meu coração para sempre. Foi um momento muito importante para mim, essa troca de informação e tudo foi fantástica, porque eu percebi que não tem só uma molecada assim que vive no celular, tem uma molecada muito interessada no futuro da gente e muito interessada no futuro do planeta, vamos dizer assim. E vamos em frente, poder contar com a gente por tudo que vem. E obrigado, novamente, muito obrigado. Oi meninos, tudo bem? Eu tô aqui diretamente do aeroporto do Rio de Janeiro. Vocês devem estar ouvindo aí um pouquinho de barulho. Mas eu não poderia deixar de agradecer vocês por todo o carinho que eu recebi no dia que eu estive presente com vocês aí. Também não posso deixar de agradecer essa iniciativa maravilhosa que vocês tiveram de estar conhecendo um pouco mais sobre nós, pacientes de doença inflamatória intestinal. Espero de verdade encontrá-los na especialidade que cuida da gente. Continuem empáticos, continuem sendo esses meninos maravilhosos que vocês são. Um grande beijo no coração, um beijo da tia Mari. Bom, gente, aqui é o primeiro grupo, o primeiro módulo do projeto IBD School. É uma enorme alegria, cada carinha, cada um de vocês está aqui conosco. Muito obrigada ao Ágora Teatro, muito obrigada à Santa Casa de São Paulo. E vamos por mais. A gente espera que vocês todos aproveitem muito. Aos pacientes, nossos convidados, sem palavras para agradecer a todos vocês. Um beijo. Esse carinho deles com a gente, mas isso é para mostrar para quem é paciente aqui que essa força não seca, que essa força ela precisa crescer. A gente tem muita história para contar. Eu abri essa reunião hoje dizendo que a comunicação é uma chave. Então, contem as suas histórias, evidentemente que com todo o respeito que elas merecem, e procurem, sempre que vocês quiserem, a ABCD para amplificar isso aí. Isso aqui é um projeto que nasceu dentro de um papo nosso e que pode ser implementado em qualquer lugar que tenha alguém com boa vontade para contar uma história e um ouvido aberto e querido para escutar. E isso a gente vai fazendo com que a informação realmente progrida. Eu queria deixar essa mensagem para vocês, porque muitos pacientes se sentem muito sós quando uma doença é muito invisível. E isso é praticamente óbvio, mas dói. Essa obviedade dói. Então, vamos transformar essa dor numa ferramenta que faça com que a gente possa ter um pouco mais de força. Aqui, em qualquer autarquia, e quem sabe até a gente possa um dia fazer, de fato, acontecer um fórum nacional de pacientes. Eu vou ficar falando isso, mas a gente não tem recurso para fazer, mas quem sabe um dia, né, Júlia, Fabi, que a gente consiga fazer. Muito obrigado por nos escutarem e muito obrigado por estarem aqui. Até mais.